Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tite decide usar Bruno Henrique de centroavante no Flamengo após punição de Gabigol. Em meio aos preparativos para a final do Campeonato Carioca e a estreia na Copa Libertadores da América, o Flamengo recebeu um grande baque. O atacante Gabigol tomou uma punição e está proibido de entrar em campo até o ano que vem. Não bastasse isso, ele está proibido até de treinar com a equipe na Gávea. Agora, nos bastidores, a equipe se movimenta para tentar solucionar a situação, mas enquanto não resolve esse problema, Tite, treinador do Mengão, pensa como irá resolver a questão dos centroavantes. No momento, ele não tem uma segunda opção para o setor no banco de reservas. Com a perda do atleta, fica evidenciado um problema no elenco do Mengão. Sem Gabriel Barbosa, o único centroavante do elenco do rubro-negro carioca é Pedro. Nesse cenário, o artilheiro e camisa 9 do Mengão não teria nem reserva para o substituir em sua posição. De acordo com Pablo Rafael, a tendência é que Tite use Bruno Henrique nessa função por não ter outra opção no elenco para alguma ocasião que não contar com o camisa 9. Flamengo enfrentará as finais do Carioca e a 1 grau partida da Libertadores, somente com Pedro como camisa 9 na equipe, começou o colega. As informações são de que quando Gabriel esteve lesionado e foi baixa no time carioca, BH já havia treinado na função. Segundo pessoas de dentro do Flamengo, Bruno Henrique vinha sendo testado na função de falso 9 na equipe reserva quando Gabigol se lesionou, informou. Além de ser muito rápido, ele tem excelente finalização, uma boa estatura e vai muito bem no jogo aéreo. BH deve ser alternativa em uma possível ausência do Pedro durante as próximas partidas, finalizou Pablo Rafael. Como todos já sabem, o camisa 10 flamenguista foi punido por uma possível tentativa de burlar a testagem do doping. Ele tomou uma suspensão de 2 anos no futebol e só estaria liberado para voltar a jogar em abril do ano que vem. Ele já se manifestou sobre o caso. Caio Ribeiro traz bastidores inéditos sobre punição de Gabigol no Flamengo. Isso causaria uma alteração no exame. A torcida do Flamengo está lamentando muito a suspensão de Gabigol por 2 anos longe do futebol. É claro que a decisão cabe recurso, mas foi um duro golpe sofrido pelo atacante. O camisa 10 foi julgado e classificado como culpado por tentativa de fraude no exame antidoping. A partir de hoje, 26, o craque não poderá nem sequer treinar no CT do CRF e precisará ficar longe das instalações do clube. O jurídico do jogador já está preparando todo o recurso e há uma confiança de que o atleta será absolvido, mas um novo julgamento demandará alguns meses a mais. Sendo assim, a defesa de Gabigol já vai pedir um efeito suspensivo para o jogador treinar normalmente e continuar jogando futebol. A pena foi classificada como muito excessiva. No fim da noite da última segunda-feira, 25, o comunicador Caio Ribeiro trouxe uma informação no Sport TV que ninguém sabia de bastidor e que deixa muito bem explicado o motivo do Gabi não ter feito o exame na hora certa. Quando esse pessoal do exame antidoping chegou ao clube, o Gabigol já tinha começado o pré-treinamento dele, que é estipulado individualmente para cada atleta, informou, antes de concluir. Isso causaria uma alteração no exame caso ele fizesse junto com os outros jogadores, porque ele já tinha feito a parte da musculação. Para zerar o seu organismo e ter um feedback mais limpo no exame, você teria que esperar 2 horas, completou. Ainda de acordo com o ex-jogador Caio Ribeiro, tudo isso foi com a instrução do chefe do departamento médico do Fla Tanuri, ou seja, a situação muda bastante de figura. 162 milhões de reais. Olympique de Marselha quer Fabrício Bruno, após convocação e Flamengo dá resposta. O Flamengo contratou Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, com o objetivo de qualificar ainda mais sua defesa. Hoje a equipe conta com Fabrício Bruno e Léo Pereira como titulares do time de Tite. Aliás, o primeiro dos citados anda com uma moral gigantesca. O camisa 15 foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e foi titular contra a Inglaterra. No confronto ele foi muito elogiado, embora tenha sido criticado por um jornalista. O defensor, inclusive, deu uma entrevista após o triunfo contra os ingleses, que teve gol de Endrick e se mostrou muito satisfeito com seu primeiro jogo, mas ainda assim, fez questão de manter os pés no chão. Ele é considerado um zagueiro muito técnico e veloz, possuindo um poder de antecipação muito grande e é titular absoluto com Tite. Com isso, é natural que o assédio de times da Europa começassem a se intensificar. O atleta de 28 anos já foi procurado por equipes da Espanha, Itália e França desde o ano passado. No entanto, um time do último país mencionado voltou com tudo. Trata-se do Olympique de Marselha.
De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, o assunto voltou a esquentar após sua ida para a seleção. O clube francês acabou procurando o rubro-negro carioca pensando em sua contratação. No entanto, a cúpula flamenguista tem uma posição bem clara, só irá negociá-lo por uma proposta irrecusável. Ele é considerado essencial para o time hoje e o vice-presidente de futebol Marcos Braz teria prometido para Tite não enfraquecer o elenco. Jornalista manda recado para Tite do Flamengo após suspensão de Gabigol. Um problema a menos. O noticiário envolvendo o Flamengo não teve outro assunto nesta segunda-feira, 25, a suspensão de Gabigol por fraude em exame antidoping. O jornalista Juca Couri, em coluna publicada no UOL, foi um dos que comentou a situação. Nesta segunda-feira, 25, o nome de Gabigol e do Flamengo foram os mais comentados no cenário esportivo do Brasil. O atacante recebeu o veredito da Justiça Desportiva Antidopagem após suposta fraude em exame antidoping. Enquanto isso, o time comandado por Tite se prepara para a decisão do Carioca contra o Nova Iguaçu. O primeiro jogo está marcado para o dia 30 de março, às 17 horas. A volta será no dia 7 de abril, sem horário definido. Ainda falando sobre o camisa 10 do mais querido, a notícia pegou todos de surpresa, inclusive o próprio Flamengo. Ficou decidido que o atacante terá de cumprir 2 anos de suspensão. O Fla esperava uma pena tão dura. Em sua coluna no UOL, o jornalista Juca Couri publicou um texto-opinião intitulado O Vacilo Imperdoável e Comprometedor de Gabigol, onde não aprova a atitude do atacante em dificultar a realização do exame. A tentativa de fraudar o exame antidoping é, em si mesma, a confissão de que temia pelo resultado, o que talvez explique o fato de o jogador ter enveredado pela vida artística e se transformar no Lil Gabi, disse. Além disso, Couri entende que a suspensão de Gabigol é um problema a menos para Tite, que vinha sendo criticado por parte da torcida por deixar o camisa 10 no banco de reservas. Até Landim e Augusto Melo receberam recados. Tite tem um problema a menos. O presidente do Flamengo deve estar arrependido por não tê-lo negociado e o do Corinthians por ter dito que Gabigol tem a cara do clube, acrescentou. Flamengo e Gabriel estão decididos a recorrer da decisão, mas cientes do perigo que isso envolve. O recurso será movido junto à Corte Arbitral do Esporte, que tomará uma das duas medidas, absolvição total ou o dobro da pena. R$650 mil. Rodrigo Caio, ex-Flamengo, ganha força para voltar a jogar no Brasil e 2 propostas são oficializadas. Flamengo está em uma crescente desde a chegada da nova comissão, que participou de forma ativa da reformulação do elenco. Com isso, o rubro-negro já inicia a temporada com a possibilidade de conquistar 2 títulos e dar início a um planejamento vitorioso. Entretanto, diante das últimas polêmicas e punição envolvendo Gabigol, podem acabar abalando psicologicamente os jogadores e a comissão técnica. Mesmo na reserva, o jogador era visto como uma peça importante no elenco, que faz a diferença quando necessário. Mas diante da punição, Gabigol é ausência, pelo menos até que consiga recorrer, não podendo nem frequentar as dependências do clube. Vale destacar que a equipe carioca passou por perdas importantes na temporada, que acabaram impactando de alguma forma. Felipe Luiz, que se aposentou dos gramados, mas continua no mais querido como técnico do Sub-17. Everton Ribeiro, que acertou a ida para o Bahia após não renovar. Mas, dentre os nomes que fizeram sucesso e história com o manto sagrado, a situação de Diego Alves e Rodrigo Caio acabaram surpreendendo. Diego Alves não anunciou a aposentadoria dos gramados, mas após deixar o Flamengo chegou a acertar com outra equipe, mas sofreu uma lesão e acabou rescindindo com o time e agora fechou um contrato que o deixa de fora dos gramados. Já Rodrigo Caio, zagueiro titular do rubro-negro na campanha histórica de 2019, sob o comando de Jorge Jesus, está livre no mercado desde o fim de contrato, em dezembro de 2023. Com apenas 30 anos, o defensor desfalcou a equipe carioca em diversos momentos diante das consecutivas lesões, o que acabou sendo determinante para a não manutenção do jogador na equipe para a temporada, que recebia um salário de R$650 mil mensais, sendo cara a manutenção no elenco. E você, torcedor? O que acha de Rodrigo Caio no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.